a ideia da violação do domicílio, né? Não há intimidade a ser tutelada, não há lesividade a esse bem jurídico. Então, a perspectiva clara é de que isso se trata de um delito com elementos específicos que detalham a ideia da tutela penal da intimidade e, portanto, quando você tem um dolo, a intenção de fazê-lo, você está com essa intenção. Se desde o início o que você pretendia, ainda que fosse até, como ocorreu, tinha uma gangue lá em Caruaru que furtava anão de jardim. Não sei para quê. Qual o interesse no anão do jardim. Mas, se fosse para isso, para subtrair, na realidade já existiria, desde o início, uma tentativa de furto, porque era uma tentativa de subtração. Não sei se vocês me compreendem. Então, aí também poderia se falar no princípio da especialidade, né? Não da subsidiariedade tão somente. Essa perspectiva da subsidiariedade parece que é aquela ideia de que eu vou ter que encontrar alguma coisa para encaixar a conduta do sujeito, quando, na realidade, no tempo da ideia dos elementos típicos, ou seja, na ideia de como a gente constrói o tipo, são tipos diferentes. Um tutela a intimidade, o outro patrimônio. Um trata propriamente de um valor que diz respeito à dignidade da pessoa, o outro a questão da propriedade, do patrimônio, e, portanto, tratam de matérias bem específicas, diversas, e eu não poderia tratar dentro dessa ideia de uma subsidiariedade, né? Ou seja, de que há um delito reserva no aguardo de que outro valor maior ou outro valor propositivo não esteja sendo violado. Porque se desde o início eu já estou saltando o muro querendo furtar, essa minha progressão aí está no sentido de quê, gente? Está no sentido de uma tentativa de furto. E aí eu responderia pelo furto tentado, e não por uma violação do domicílio. Então, não sei se esclareço, né? Mas dentro dessa... Podemos passar a outra? A 10? Então, vamos seguir. Professor, licença. Então, a nona é a C, né? Hoje seria a C. Mas, vejam, muitos... na sua resposta original era a B. B de bola, subsidiariedade. Compreende isso? É isso que eu estava colocando, que não tem essa distinção aí apta a ser diferente, porque na realidade é um tipo que conforma-se objetivando a intimidade, e o outro é um tipo que se conforma objetivando o patrimônio. Então, eu não posso observar aí uma ideia de um delito reserva, que está no aguardo de outro não ser cogitado, de outro não ser atribuído. Desde o início depende do dolo, depende da intenção do sujeito. Se o sujeito só pretendia se estabelecer ali sem o consentimento de quem de direito, é violação do domicílio. Se o que ele queria desde o início era subtrair algum objeto, é tentativa de furto. Como é que eu vou separar essas coisas, né? Vou dizer que um é subsidiário em relação ao outro. Não existe isso de um delito reserva que esteja só aguardando na progressão ver qual é o tipo de enquadramento desse tipo, né? Essa questão hoje estaria superada nesse sentido. Existe uma construção típica específica que trata da violação do domicílio e outra específica que trata no 155 do furto, da subtração de coisa alheia móvel. Compreendem? Vamos lá para 10. Sobre a aplicação da lei penal, assinale a alternativa incorreta. Vejam, é a que não está certa, porque as demais vão estar certas. Tá certo? Então vamos lá para A. Ocorre abolício crimes quando uma lei penal posterior deixa de considerar crime fato anteriormente tipificado como tal. Até aí, tudo bem. Essa regra está expressa no artigo 2º do Código Penal. Vou seguir adiante. Todos os efeitos penais desaparecem com a incidência da abolício crimes, subsistindo possíveis efeitos civis.
atinge fatos já definitivamente julgados, até transitados julgados, inclusive a fase de execução da pena. Correto. Tudo aí está correto na B. C. A novatio legis incriminadora ocorre quando a lei nova considera como crime fato até então não previsto em lei. É irretroativa, de fato ela não retroage. Ou seja, não pode ser aplicada a fatos que, mesmo que se adequassem ali ao tipo, foram ou ocorreram antes de sua entrada em vigor. Correto. Letra C, correto. Ocorre novatio legis in melius quando a nova lei, sem descriminalizar a conduta anterior, dá tratamento mais vantajoso ao réu. Correto. A lex mitio aplica-se a fatos já transitados em julgado, ainda que estejam em fase de execução. Tudo correto também. Né? O que muda aí é que uma é retroativa e a outra pode retroagir, né, e aplicar-se a fatos já transitados em julgados, ainda que em fase de execução. Bom, letra E. As normas administrativas que complementam leis penais em branco devem, como regra, retroagir quando altera a norma anterior, como ocorre no caso do tabelamento de preços. Aí é onde mora a questão. Né? As normas administrativas que complementam leis penais em branco nem sempre vão retroagir, né? Nem sempre devem retroagir. Porque, no caso de tabelamento, é exatamente a ideia de que o tabelamento é proposto com uma periodicidade que depende das relações econômicas e do consumo, e de como isso se identifica dentro da ideia da própria economia, né? O tabelamento de medicamentos, etc., né? Como a economia se apresenta naquele instante. E aí a violação, por exemplo, ao preço acima de tabela, ou a venda de preço acima de tabela, é fixada no tempo. Vamos supor que uma tabela posterior altere e aumente esse preço, de maneira que a pessoa que vendeu naquela época, em tese, não teria praticado o delito. Mas já fixou a violação econômica, porque essa é uma lei temporária. As questões econômicas, elas têm uma periodicidade. Normalmente, elas estão sempre numa dinâmica. A economia é dinâmica, às vezes os preços melhoram, às vezes os preços pioram, né? Em tese. Né? No Brasil, infelizmente, ultimamente só tem piorado, mas em tese a gente tem essas dinâmicas na economia. Então, esse tabelamento não se deve voltar, né? Essa regra não deve retroagir, nem essa norma penal em branco sempre deverá retroagir. Depende do caso. Né? No caso de tabelamento, como se vai trabalhar com a ideia do artigo 3º das leis excepcionais e temporárias, você vai ter aí uma complementação de dinâmica econômica que vai fixar-se aos fatos ocorridos durante a sua vigência, da vigência daquele tabelamento, e será ultrativo. Portanto, a incorreta nessa 10 é exatamente a letra E. Né? Essas normas não retroagem, né? Não necessariamente retroagem. Pode ser que retroajam, mas nem sempre. Essa questão, por exemplo, especificamente de tabelamento de preços, não retroage. Né? Pode retroagir, por exemplo, se a Anvisa, na sua portaria, exclui do rol das substâncias ilícitas, ou das substâncias entorpecentes ilícitas vedadas de comercialização, algum tipo de elemento tóxico que ela resolva, a partir de então, não tratar dentro dessa menção, né? Como droga ou substância vedada de comercialização. Se assim o fizer, obviamente, isso retroagirá e alcançará, porque aí vai funcionar como uma novatio legis in melius e pode até ser aplicada a fatos transitados em julgado, mesmo que esteja em fase de execução.
Digo até mais, dependendo não seria nem a novatio legis melius, minto, desculpe-me, seria até abolir o crime parcial, não abolir o crime do tráfico, mas abolir o crime, por exemplo, só da cannabis ou só de uma determinada droga, que vai importar numa revisão de pessoas que foram condenadas exclusivamente, talvez, pelo comércio daquela substância, né? Ou pelas práticas ali do artigo 33 da 11.343 com relação àquela substância, né? São mais de 16 condutas, uma daquelas. Importar, exportar, trazer consigo, vender, expor à venda, ter em depósito, são entre as várias condutas do 33. Se ele dispõe com uma substância que a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tirou da portaria de substâncias tóxicas, entorpecentes, fora do comércio, ou seja, proibidas desse tráfico, se esclareceu na portaria, às vezes até vai, obviamente, provocar, né, essa situação. Mas não em todos os casos de normas penais em branco. Essa é uma norma penal em branco. O artigo 33 da Lei 11.343, que é a lei antitóxico, é uma norma penal em branco, cuja complementação realmente altera o conteúdo proibitivo, coisa que não ocorre na ideia do tabelamento. O fato de você alterar os valores na tabela não retiram a lesão que foi praticada com a venda superior, com a sobretaxa cobrada, no momento em que foi exercitado o ato, porque naquele instante devia se cumprir outro parâmetro, né, de tratamento. Essa lesão persiste, de maneira que ela é ultrativa. Então, vai depender do caso concreto. Em alguns casos, retroage, outros, como nessa questão do tabelamento, não, porque a lei aí torna-se excepcional e temporária por conta da dinâmica econômica, e daí vai ser tratada no artigo 3º como ultraativa. Bom, letra E, eu acho que fica claro, né, essa resposta. 11. Para definir o tempus comissi delicti, o Código Penal brasileiro adota tempus comissi delicti é o tempo da ação, o tempo em que o crime é praticado. O Código Penal brasileiro adotou no artigo 4º, com a seguinte descrição: considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Qual foi a teoria, então, que o Código Penal brasileiro adotou para fixar o momento da prática do crime? A teoria da ação ou atividade. Está lá, no artigo 4º, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Teoria da atividade. Alguém levantou a mão? E aí, um barulhinho? Acho que fui eu, professor, mas foi uma resposta que eu coloquei no chat. Só coloquei alternativa A. Certo, é a alternativa A. Exatamente, Davi. É a teoria da atividade. Está expressamente prevista no artigo 4º do Código Penal. Está positivado. É isso que a gente tem no Código. Não tem como estar fazendo elucubrações, né, sobre isso, porque é norma penal positiva. Né? Está no artigo 4º. Ponto. Vamos dar então, continuidade aqui. Não sei o que... certo que esse listão aqui parece estar menor do que o outro. Conseguem ver? Ainda? Sim. Pronto. O crime consumado absolve a tentativa. É verdade. Porque o crime consumado reúne todos os elementos do tipo. A tentativa está numa progressão que vai chegar até a consumação, né? Face à aplicação do princípio da consução. O delito fim é absolvido pelo meio, né? Existe aí uma
Não é a questão de subsidiariedade expressa, nem de o crime consumado absolve a tentativa. Isso aí são elementos que a gente, na realidade, houve uma mistura, né, de alguns conteúdos que não são para agora, são conteúdos que a gente vai analisar quando trabalharmos as teorias da conduta e a perspectiva da tipicidade, né? Esse do artigo 12 é um deles. Mas, como diz respeito também à interpretação das normas penais, aí faz parte, ou seja, é um conteúdo que está entre o que nós vamos detalhar em termos de teoria jurídica do crime, que é a teoria geral do delito, e teoria da norma, né? Então, existe aí um princípio que é do crime fim absolver o meio. E aí a ideia aí é de consunção. Consunção significa isso, de que o crime fim absolve o meio, né? Vocês já ficam alertas, né, nessa ideia, né, de que se há um delito final, que é objetivado, os meios, ou seja, os instrumentos para se chegar nele, acabam sendo absolvidos. Óbvio que a tentativa morre dentro da ideia. Isso acontece muito quando existe uma dilatação do tempo, né, entre a ação, por exemplo, eu efetuo disparos contra uma pessoa, ela fica entre a vida e a morte 30 dias lá na CTI, sem que haja nenhuma outra interferência, nenhuma outra causalidade, porque a gente vai estudar isso no artigo 13 do Código Penal, e aí ela vem a morrer. Inicialmente, eu estava me sendo imputado no inquérito tentativa de homicídio. Mas é óbvio que isso vai ser classificado e vai, obviamente, levar talvez a uma denúncia por homicídio, porque essa ação inicial que resultou nas lesões, que não mataram, mas o deixaram, né, nessa morbidade por um tempo prolongado, até o resultado morte, acaba absolvido no final, acaba absolvido na ideia do homicídio. Então, minha ação não foi uma ação de tentativa de homicídio, mas uma ação homicida, propriamente, nessa circunstância, tá certo? Então, existe aí a ideia de que o crime meio é absolvido pelo crime fim. Bom, dentre os vários critérios existentes para a classificação das normas penais, utilizamos, em relação à lei penal em branco, aquele que distingue as normas em... Aí é fácil, gente, é completas ou incompletas. Gerais ou locais, não é, né? Ordinárias ou excepcionais, estaria dentro daquela perspectiva lá do artigo 3º, não é isso também. A norma penal em branco, na verdade, há normas que têm a completude do seu conteúdo na própria descrição típica e na descrição legal, e outras que não conseguem, porque há uma extensão muito grande, por exemplo, não daria para colocar na própria norma todo o rol das substâncias entorpecentes ilícitas. Aí é uma norma incompleta, que vai depender de outra que vai completar, né, o seu... Às vezes essa complementação ela é homogênea, por exemplo, no caso do crime, né, de indução a erro essencial na história do casamento, né? Entre os crimes contra a família, lá o crime que está previsto no 2, vamos lá aqui para ele, tipo penal é o 236, se eu não me engano, mas vamos aqui ver só para conferir, 236. Contrair casamento induzindo em erro essencial o outro, ou ocultando-lhe impedimento para que não seja casamento anterior. Porque casamento anterior está no 235, que é a bigamia. De cara já não pode, né? Esse induzimento a erro essencial ou ocultação de impedimento, na questão relacionada ao casamento, conforme o 236, é uma norma incompleta, porque eu não vou ter aqui a descrição de todos os impedimentos para se casar, porque esses impedimentos vão estar onde? Vão estar nos artigos 1521 e 1522 do Código Civil, que complementam o alcance dessa norma. Então, é uma norma penal em branco, mas é uma norma penal em branco complementada por outra lei ordinária, ou seja, é uma norma penal em branco homogênea.
E existem normas penais em branco heterogêneas, que é o que ocorre com o artigo 33 da 11.343, né? Lá a lei antitóxico, que depende de uma portaria da Anvisa para determinar quais sejam essas substâncias entorpecentes ilícitas vedadas aquelas condutas de ter em depósito, de comercializar, de expor à venda, de trazer consigo, né, que são as condutas que estão descritas no 33. Existem ali um crime de múltipla conduta, porque são 16 ou 17 condutas, depois vocês dão uma olhada lá no 33, e ele precisa dessa complementação. Essa complementação é feita por uma norma administrativa de natureza inferior, em termos de hierarquia, vocês estudaram isso em introdução, né? Constituição, emendas constitucionais, leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, portarias, né? Todo o quadro normativo. E aí, como é uma norma que vem da parte administrativa e ela tem um grau inferior à norma, que é a lei ordinária que trata da questão antitóxico, nós dizemos que essa norma penal em branco ela é uma norma penal em branco heterogênea, porque ela é complementada por uma norma de outra competência, que é de natureza administrativa, e não uma norma feita pelo próprio legislativo, né, com o mesmo patamar de validade, como ocorre no 236, que é uma norma penal em branco homogênea, né? Ou seja, o 236 do Código Penal, no induzimento ao erro essencial, é complementado pelo Código Civil Brasileiro, mesmo patamar normativo, norma penal em branco homogênea. O 33 da 11.343, 2006, que é a lei antitóxico, é complementado por uma norma de natureza administrativa, que é uma portaria da Anvisa. Portanto, é uma complementação de norma penal em branco heterogênea, tá certo? Então, aí é a letra C, as normas são completas ou incompletas. E aí as incompletas sugerem a ideia de uma norma penal em branco, porque elas precisam ter o seu significado, seu conteúdo complementado por outras normas. Bom, vamos lá. Professor, 14, diga. Só para eu rememorar, podem ser homogêneas e heterogêneas, e as homogêneas elas ainda têm uma subdivisão, né? Que é homovitelinas e heterovitelinas, né? Mas é porque essas homoviterinas que estariam dentro do próprio circuito, né, do sistema penal, por exemplo, a questão do funcionário público, a gente pode trabalhar já com a ideia de interpretação autêntica, porque ela já está complementando o conceito. Por exemplo, eu tenho lá os crimes contra a administração pública, né, do 312 e seguintes. Mas aí eu tenho já claramente, como só podem ser praticados por funcionário público, quem complementa o conteúdo para me dizer quem é o sujeito ativo e quem é esse funcionário público é a própria norma penal, que diz no 327 quem é funcionário público. Isso a gente chama de interpretação autêntica, porque foi dada pelo próprio legislador. A mesma coisa acontece na questão da violação do domicílio. O conceito de casa para efeito penal, veja, o conceito de casa para efeito penal, ele está no 150, ele é complementado aqui. Eu, em princípio, violação do domicílio eu não teria, não saberia, né, o que se tratava. E aí eu precisaria dessa complementação mesmo, né? Entrar ou permanecer clandestino, astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Aí fica aquela dúvida, o que é casa? Aí casa, o parágrafo 4º diz, a expressão casa compreende, inciso 1, qualquer compartimento habitado. 2, aposento ocupado de habitação coletiva. Então, hotéis onde o sujeito esteja momentaneamente, de habitação, né? 3, compartimento não aberto ao público onde alguém exerce sua profissão ou atividade, escritório de advocacia, clínicas médicas, né? São casas, né, para efeito da lei. Então, vejam, a hospedaria, estalagem ou qualquer habitação coletiva, enquanto aberta, não está no inciso 2.
Mas o aposento, ou seja, o quarto, especificamente, onde a pessoa está ali ocupando, né, ainda que transitoriamente, é casa. Então, isso está aqui no parágrafo 4º do artigo 150. Fica complexo falar nessa natureza, porque isso aí a gente chama de interpretação autêntica, né? Que é a do próprio legislador. O legislador está me dizendo o que é casa para efeito da lei penal. Né? Olha, até à noite, por exemplo, os caminhoneiros já conseguiram o respeito, né, a essa hipótese, né, porque eles vejam só, os caminhoneiros eles têm à noite, quando eles param, vejam só, é uma proteção que foi dada pelo Supremo, que é interessante. Por exemplo, se eles estiverem parados no momento em que estão em repouso, a boleia do caminhão, não vou dizer isso porque teve gente que já passou por uma blitz e disse, eu não vou dar meus documentos nem sair porque eu estou dentro da minha casa. Eu disse, o quê? Você dentro de um fusquinha, está dentro da sua casa? Não está, viu? Então esse é um problema grave, né, de interpretação. Agora, os caminhoneiros, eles precisam, no trânsito, no cotidiano deles, né, muitas vezes eles dependem desse tipo de situação, né, onde eles fiquem momentaneamente instalados, né, num determinado posto, numa determinada área, e aí dormem dentro da boleia do caminhão. Era comum dormir dentro da boleia do caminhão, parar 1 minuto para dormir, né, e ali recuperar, né, as condições de prosseguir. Enquanto eles estiverem dormindo no sono noturno e ali exercendo essa situação, ou seja, enquanto o caminhão não está em trânsito, aquilo também é considerado casa e é considerado um compartimento habitável. Né? É interessante essa perspectiva, né? Porque é uma perspectiva de proteção à intimidade. É a tutela penal da intimidade. Compreende isso, Davi? Sim, professor. Agora é uma exceção. Agora você não vai poder dizer que está na sua casa porque está dentro do seu carro, viu? Não foi isso que eu quis dizer. E até tem gente em São Paulo que passa a semana agora, porque mostraram um dia desse um coitado lá que não tinha mais o dinheiro aí do combustível e tal, aí está se deslocando, ele estaciona próximo ao trabalho e basicamente dorme dentro do carro durante a semana, só volta para casa no final de semana, na sexta-feira, né? Ele vem na segunda de manhã e fica de segunda a sexta. Infelizmente tem esse tipo de situação, mas aí não foi decidido essa ideia de que ali ele estaria dentro da casa, né? É uma coisa que não foi decidido para caminhões, né? A gente não pode fazer essa extensão, infelizmente, dentro. Até poderia, porque a analogia em Bonaparte é admissível, né? Mas aí é uma questão já jurisprudencial, que não está nem no 150 propriamente, né? Invocar isso como um compartimento habitável, porque se estiver trafegando, não é, né? E tem gente que diz, eu estou dentro da minha casa, na minha intimidade, não vou nem dar o documento aí para o guarda. E isso não existe, tá certo? Diga aí, Daniel. Exato. E não podem. Exatamente. Boa, Daniel. É verdade. E não pode. Agora que tem muita gente que está partindo para isso ocorria muito na Índia. Na Índia, que na verdade não é nem carro na Índia. Na Índia o povo vai para o trabalho, aí se despede da mulher, só volta no final de semana com o dinheirinho da semana, né, para poder pagar a comida, as compras, né, fazer a comida e tudo de casa, e retornar para o trabalho, e eles dormem na calçada, próximo à empresa em que trabalham, né? E às vezes são pessoas que até, se fosse aqui no Brasil, em equiparação, seria gerente, um cargo executivo, estou nem falando de operário mesmo, né? Para vocês verem como é a situação cotidiana de muita gente. Então o sujeito vai na segunda-feira,
fica por lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, só volta para casa na sexta, né? E dorme na calçada. E aqui no Brasil, em São Paulo, fizeram uma entrevista com alguns que fazem isso dentro do carro, né? Então ficam dentro do carro durante a semana e voltam para casa no final de semana. É uma realidade social, mas não se pode falar que isso é casa, né? Ou que estaria dentro de um compartimento habitável. É complexo, né? A gente precisaria fazer uma análise mais corrente, né, dessas formas, né, de habitação contemporânea. Agora, se armar uma tendinha é casa, viu? Aí é outra coisa. Tô falando de dormir na calçada só no saquinho de dormir, né? É complicado. Bom, Sim, professor, tem um questionamento que surgiu ontem, enquanto eu estava estudando. A gente, assim, até agora não teve nenhuma questão que envolveu, mas está dentro do nosso assunto, eu queria saber se eu posso perguntar. Mas se for da prova, veja só, a prova Não é da prova não, não é da prova uma não. reflexão Quer de dizer, você. não é da prova não. Se tiver uma questão lá, eu não vi. Enfim. Pronto, diga aí. Se tiver, não precisa responder não, então. Mas, por exemplo, a gente estava estudando ontem que o local do crime, principalmente quando é crime à distância, assim, o Código Penal usa tanto usa da teoria mista, que relaciona tanto o local onde ocorreu a ação ou omissão e o resultado. Mas eu estava vendo, professor, que, por exemplo, em crimes plurilocais, por exemplo, dois indivíduos estavam em Campina Grande, um disparou contra uma pessoa, essa pessoa foi levada a João Pessoa e morreu em João Pessoa. Mas, gente, veja só o que a gente falou, que a teoria da ubiquidade só serve para resolver as divergências ou conflitos de normas entre estados soberanos. Então, a distância. Então, internamente, quem resolve esse problema, a gente já tinha dito, que é o artigo 70 do Código de Processo Penal, que vai fixar a competência de uma jurisdição, né? Se é o local da ação ou o local onde se produz o resultado. Aqui se optou pelo local da consumação, em princípio, mas se há mais de uma prática, ou seja, na ideia de crime continuado, é o juiz que primeiro tomar conhecimento dos fatos. Aí ele fica prevento para fazer essa análise. Meu questionamento era só esse mesmo, se na maioria das vezes aplicava o local onde aconteceu o resultado, né? Por exemplo, a morte foi de uma pessoa, aí o julgamento aí produz essa ideia. Está lá no artigo 70 do Código de Processo Penal. Isso não é resolvido pelo Código Penal. Isso é resolvido internamente. E a gente não usa o artigo 6º. A gente usa o artigo 6º para definir a competência se é do Brasil, da França, do Brasil, dos Estados Unidos, do Brasil, do Peru, do Brasil, da Bolívia, do Brasil, da Argentina, ou seja, nessa disputa entre Estados soberanos. Internamente, o que define isso aí é o que define a competência é exatamente o que está aqui no artigo 70. A competência será, de regra, determinada pelo local em que se consumar a infração, ou seja, onde ela reúne todos os elementos do tipo, onde é produzido o seu resultado. É o artigo 70 do Código de Processo Penal, tá certo? Ou, no de tentativa, no lugar em que for praticado o último ato de execução. Se o sujeito tivesse vindo, fosse o inverso, Davi, você disse que ele veio transferido aqui para o trauma, morreu aqui no trauma, consumou-se aqui. Aí a competência estaria definida para fazer, abrir um inquérito, fazer as investigações, tomar as providências. Mas vamos supor que ele viesse até aqui e ele sobrevivesse. Ia ser do local onde praticou a execução, ou seja, onde o último ato executório foi praticado, foi em Campina Grande. Então a competência era de lá, né? O artigo 70 do Código de Processo Penal é que define isso. Tá bom? Certo, professor. Muito obrigado, viu? Tá certo. Vejam só. E tem uma questão aqui que vai esclarecer algumas coisas também da prova, mas deixa chegar nela. Vamos ver se a gente adianta aqui, porque eu acho que essas questões são boas para a gente fixar, né? Elas, de qualquer maneira, causam... A gente consegue pensar algumas coisas, né?
constituem pressupostos do conflito aparente de normas Aí, gente, unidade de fato de normas, não. Pluralidade de fatos e de normas, também não. É uma unidade de fato, ou seja, o fato é o único, e há várias normas possíveis de serem aplicadas. Se é uma norma brasileira, uma norma francesa, ou se entre as várias normas nacionais existem uma lei mais geral, outra específica, é unidade de fato e pluralidade de normas. É a letra C aí. É um pressuposto, né, para o conflito, né? De unidade de fato e de norma não tem problema. Pluralidade de fatos e unidade de norma também não tem problema. Então, a A e a D estariam excluídas. Ficaria a dúvida entre a B e a C. Só que pluralidade de fatos e de normas também não traz um problema, porque a cada um poderia corresponder uma norma distinta. Agora, você pode ter uma unidade de fato e uma pluralidade de normas aplicáveis. E aí você tem um conflito aparente que vai ter que ser resolvido com alguma regra de conexão quando se trata de direito internacional ou internamente com uma regra de competência que vai estabelecer qual é a jurisdição ou qual é o órgão competente para avaliar, né, aquele fato. Então, unidade de fato, pluralidade de normas. 15. São princípios que orientam a aplicação da lei penal no espaço. Então, esses princípios vão estar lá. Territorialidade, tudo bem. Ultratividade é sobre lei penal no tempo, né, gente? Tem a ver, sobretudo, com as leis excepcionais e temporárias lá do artigo 3º do Código Penal. Então, ultratividade não é. É princípio da lei penal no tempo. Nacionalidade, tudo bem. Isonomia não. É princípio geral do direito, princípio geral do direito penal também, na aplicação igual, né, do direito penal, na busca da igualdade no tratamento das pessoas, né? Então, não é também um princípio que oriente a lei penal no espaço em específico. Defesa, princípio da proteção e defesa, e justiça penal universal. Correto. O princípio da proteção e defesa está em quase todas as hipóteses de extraterritorialidade incondicionada do artigo 7º, inciso 1. E no 7º, inciso 2, a linha A, os crimes que, por tratado e convenção, Brasil se obrigou a reprimir, nós temos o princípio da justiça penal universal, né? E aí nós temos os crimes que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir. A linha A é justiça penal universal. E no 7º, inciso 1, do A ao C, nós temos proteção ou defesa em relação a instituições, bens ou patrimônio da administração pública, né? Então, esses são, sim, princípios que orientam a aplicação da lei penal no espaço, portanto, a letra C, mais uma vez, está correta. Princípio da proteção e defesa e princípio da justiça penal universal. Representação, tudo bem, representação é um dos princípios. Abrogação de lei penal no espaço. A abrogação é fenômeno de sucessão da lei no tempo, ele é princípio da lei penal no tempo, né? Diz respeito à lei penal no tempo e não à lei penal no espaço. Então, letra E equivocada. Letra D aí, né? Equivocada. 16. As leis excepcionais ou temporárias não derrogam o princípio da reserva legal. Correto. Continua dentro da ideia da legalidade. Não possuem eficácia previamente fixada pelo legislador. Pelo contrário, possuem. Principalmente a lei temporária que é claro mesmo, que tem um tempo pré-definido para vigência. Vigem enquanto não forem revogadas por lei posterior. Nada a ver. Não se trata de sucessão da lei penal no tempo. Elas vigem e são válidas e aplicáveis aos fatos que ocorreram durante a sua vigência, que, portanto, torna-se ultrativo, né? A sua aplicação é ultrativa. Não há essa ideia de uma lei posterior, né? Podem ser promulgadas em qualquer circunstância e são aplicáveis a fatos ocorridos antes de sua vigência. De fato algum. Elas se submetem, sim, à legalidade e aí só podem ser aplicadas a fatos que forem praticados durante a sua vigência.
não há fatos ocorridos antes da sua vigência. Aí a letra correta é a A, não derroga o princípio da reserva legal. A reserva legal continua, mesmo nas leis excepcionais e temporárias. A ideia da legalidade penal. A perspectiva de que é lei em sentido estrito, só a lei em sentido estrito, votada pelo legislador, que pode fixar esses limites que são aí impostos, né, a partir dela. Então, 16 é A, correto? Bom, vamos para o 17. No tocante à combinação de leis, o fenômeno... Diga aí, alguém levantou a mão. Licença, professor, bom dia. Gabriel. Eu estava com dúvida nessa 17 para queria saber do senhor se as súmulas do STF elas precisam ser vistas de forma taxativa ou não, para responder. Deve ser observado, sim, o que o STF... Mas o STF também mudou recentemente seus posicionamentos, né? Esse é um problema. Vamos lá. No tocante à combinação de leis, o fenômeno denominado lex tessia, que aí tem aquela ideia de que não pode haver essa combinação, porque há aí uma invasão no princípio da separação dos poderes. Qual tem sido o posicionamento do STF no julgamento das causas que lhe foram apresentadas? Recentemente, quase todos, há um impedimento a essa combinação, principalmente no tocante ao parágrafo 4º da 11.343, com a legislação anterior antidrogas, que não reduzia a pena, mas tinha uma pena inferior. Ou seja, os juízes aplicavam a pena da lei anterior com a redução do parágrafo 4º do 33 da 11.343. E aí faziam essa combinação. E muitos fizeram, tribunais mantiveram, mas quando chegou no Supremo, o Supremo disse que não pode, porque isso feria, né, ou invadiria a competência do Poder Legislativo por parte do juiz que combine leis para aplicar uma norma mais favorável ao réu, né? Então, não é essa a ideia do caráter integrativo do Poder Judiciário. Dependendo do caso favorável, fundamentando-se no princípio da equidade, já foi essa C, né? Mas de uns tempos para cá, o posicionamento é a B mesmo, bola. Seria uma questão, Samuel, que se fosse num concurso também não deveríamos colocar, porque causaria questionamentos, né? Porque vai depender também... não é um posicionamento consolidado, como a gente está colocando aqui, né? Então, são posicionamentos atuais que contrariam, às vezes, até julgados anteriores do próprio Supremo. E, aliás, ele faz isso o tempo inteiro, fica alterando, né, esse posicionamento. O posicionamento atual é esse, de que não é possível, porque estaria invadindo, né, a competência do Poder Legislativo na hora que combina a lei. Você tem alguma coisa a falar sobre isso? Gabriel? Oi, professor, pode repetir, por favor? Pronto. A resposta aí estaria na B de bola. Do 17. Então bateu com a minha, então. Pronto. É essa mesmo. Porque é essa que a gente tem visto, infelizmente. Eu não concordo, acho que há um juízo de equidade, o meu seria essa ideia de um princípio de equidade, né? Mas não é pela isonomia constitucional, paridade de armas, não tem nada a ver, letra D, né? Estaria aí, seria mais essa questão da equidade na aplicação da norma, propriamente. Mas o posicionamento é esse: contrário, em razão de entender a existência de uma invasão de competência do Poder Legislativo por parte do juiz que combine leis para aplicar uma norma mais favorável ao réu. Tá certo? B de bola. Tá certo. Obrigado, professor. Tratando-se de lei penal em branco, dependente de complementação por norma administrativa, o tipo de tráfico ilícito de entorpecentes, caso exista alteração no rol de substâncias ilícitas, excluindo-se anteriormente uma listada na portaria enquanto substância proibida, este fato influencia, sim, né,
e não irá influenciar os fatos já julgados, influencia. Influenciará apenas os fatos novos? Não, influencia inclusive os fatos passados. Determinará a retroatividade benéfica, favorecendo os réus julgados, conforme o rol anteriormente em voga. Letra C, é verdade. Implica inovácio crimes. Não, porque aí existia, na verdade, era um abolício crimes, né? Porque está excluindo a substância que estava listada na portaria. Aí a portaria hoje da Anvisa. Antigamente era do Sinasfar. Isso era uma festa, né? Às vezes os filhos de alguma autoridade grande lá em Brasília eram apanhados com lança-perfume e eles alteravam transitoriamente a portaria, né? O cara era apanhado lá, abria a mala, estava lá o filho do deputado com 200 quilos de lança-perfume na mala, né? Aí fechava, a turma ia lá na influência e tal, tudo. Era o Sinasfarma, que era o Sistema Nacional de Farmácia, antes da Anvisa, e que fazia a portaria. Aí o Sinasfarma emitia uma portaria, tirava o lança-perfume, aí liberava todo mundo, aí o sujeito ficava, inclusive, como é que a gente diz? Inclusive, liberado, né? Ele não era como se fosse réu primário, nunca tivesse praticado absolutamente nada, o inquérito não prosseguia, extinguia a punibilidade, aí depois, mais adiante, um ano depois, voltava a incluir no rol de substância proibida. Infelizmente era isso o Brasil, né, um tempo atrás. De uns tempos para cá, a Anvisa é mais transparente, tem conseguido sustentar, às vezes até com problemas, né, porque tem uma autonomia maior, é uma agência, né, uma agência nacional de vigilância, e aí ela sustenta as suas portarias, né, com maior eficiência, né, nesse sentido. É mais difícil que essas coisas ocorram. E depois a mídia também, tudo está mais em cima, né? Os controles sociais são diferentes num país que é cada dia mais transparente. Isso é bom. Isso é bom para a democracia, é bom para... Isso não tem nada a ver com esquerda ou direita, com esse tipo de disputa, porque isso não vale a pena. O que vale a pena é saber como o gestor se porta, né, dentro da sua atuação, né? E isso tem sido cumprido, né, ultimamente. Bom, e aí não há mais esse tipo, não há espaço, né, diria, para esse tipo de procedimento que já houve muito no passado, né? Bom, assinale a alternativa correta. O Código Penal brasileiro adotou em relação ao tempo do crime a teoria da ubiquidade. Não, gente, não foi ao tempo do crime. Até ao tempo do crime adotamos a teoria da atividade. Isso aí é ao lugar do crime. A teoria da ubiquidade aplica-se ao lugar do crime. Um brasileiro, independentemente do lugar em que praticar um crime, deve responder perante a lei brasileira, sempre com exclusão da estrangeira, pelo princípio da personalidade passiva. Primeiro, não é personalidade passiva. Se ele pratica crime, é personalidade ativa, né? Está realmente previsto nos casos de extraterritorialidade, mas não de extraterritorialidade incondicionada. Por isso que não é que deve sempre, depende das condições. Atendidas as condições, ele poderá responder perante a lei penal brasileira. Então, está todo errado o B, né? O princípio do pavilhão à bandeira significa que os crimes praticados a bordo de navios públicos... Não, navio público é extensão do território nacional. Pavilhão-bandeira aplica-se a embarcações e aeronaves privadas. E é um princípio de representação, né? Devem ser punidos pela lei do país em que estiver atrás. Pelo contrário, navio público deveria ser punido pela lei brasileira, porque é extensão do território nacional. Então, letra C também está errada, né? São algumas questões que vão tirando, né, o acerto do enunciado. O princípio da defesa real é albergado por nosso Código Penal. Corretíssimo. Está lá, a gente já falou, né? É o artigo 7º, inciso 1, alíneas A a C. Albergam o princípio da defesa real. Os crimes cometidos em alto mar devem ser punidos pela lei do país cujo mar territorial estiver mais próximo do lugar da infração. Não. É lá no artigo 5º, a gente encontra a resposta dos crimes cometidos em alto mar, né?
As embarcações aeronaves privadas, enquanto estejam em alto mar, são consideradas extensão do território brasileiro. Com isso, eu fico por aqui, porque tem uma questão na prova, né, que trata um pouquinho disso aí, né? Vocês vão atrás. Um avião comercial está sobrevoando o município de Anápolis, Goiás, quando um de seus passageiros culposamente provoca disparo com um revólver que manuseia, vindo a ferir um comissário de bordo, sendo que este somente vem falecer quando o avião sobrevoa o município de Goiânia, Goiás. Independente da trágica ocorrência, a aeronave segue seu destino e vem a pousar em Rio Verde, Goiás, onde é instaurado o inquérito. Nesse caso, para o processo e julgamento do delito é competente. Isso é uma pegadinha, né, gente? Porque a gente sabe que pelo artigo 109, inciso 9, da Constituição da República Federativa do Brasil, os crimes praticados a bordo de aeronaves, quaisquer que sejam, são da competência de quem? Da Justiça Federal. Então, aí a letra E. Fica o povo tudo nessa discussão de onde foi consumado, como é que foi e tal, tudo. É só para desviar a atenção, porque aí você vai para o artigo 109, né? Deixa eu ver aqui o inciso mais precisamente para vocês. O artigo 109 da nossa Constituição, da Constituição da República Federativa do Brasil, que impõe essa competência, né? Vejam aqui, né? Os juízes federais são competentes para julgar e processar, né? Inciso 9, os crimes cometidos a bordo de navios e aeronaves, ressalvada a competência da Justiça Militar. Pronto. Então, Justiça Federal. Não caíram nessa não, né? Vocês tinham tentado fazer antes? Não. Alguns não, né? Bom, então, essa aqui é artigo 109, inciso 9, tá certo? Bom, vamos dar continuidade aqui. Veja. A sentença penal estrangeira pode ser homologada no Brasil para obrigar a condenado à reparação do dano e à restituição da coisa. É verdade. A sentença penal estrangeira é homologada no Brasil para essas questões. Onde é que está isso? No artigo 9º. Aqui a gente está complementando a nossa primeira parte, né, na análise da teoria da norma penal. O artigo 9º do Código Penal Brasileiro diz isso, né? Ele fala, vejam só, a sentença penal estrangeira, quando da aplicação da lei brasileira, produz a espécie as mesmas consequências e pode ser homologada no Brasil para, inciso 1, obrigar o condenado à reparação do dano, à restituição e a outros efeitos civis. Inciso 2, sujeitá-lo à medida de segurança. Então, são essas as duas consequências que se podem ter a partir de uma sentença penal estrangeira no Brasil. Hoje, a homologação, né, compete ao Superior Tribunal de Justiça. Houve uma modificação com a emenda número 45 de 2004, né, a emenda constitucional número 45 de 2004, que alterou essa competência que anteriormente para a emissão de exequatur e era uma competência do Supremo Tribunal Federal. Mas hoje não é mais. Hoje é uma competência do Superior Tribunal de Justiça, né, que está no artigo 105, né, inciso, vamos lá, no inciso 1, a linha, colocar aqui para vocês, a linha I, a homologação de sentença estrangeira e a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Então, hoje, essa competência para homologar a sentença penal estrangeira no território brasileiro é do Superior Tribunal de Justiça, por força do que determina o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição da República Federativa do Brasil, alterada pela emenda constitucional número 45, tá certo? De 8 de dezembro de 2004.
Antes era do Supremo Tribunal Federal. Então, e eu acho que essa questão, quando foi feita, era Supremo Tribunal Federal, né? Trazia essa... Mas hoje a letra correta e a resposta correta é a C, ao Superior Tribunal de Justiça. Certo? Bom, todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto uma, né? A gente tem que pegar a incorreta, não é a correta. As outras estão todas corretas. O advogado se ofendeu o juiz no curso da causa em estrita defesa. Perdão, qual é a resposta da 21 mesmo? Da 21 é a letra C. Ao Obrigado. Tribunal de Justiça. Artigo 105, inciso 1, a linha I, né? É bom a gente botar aqui, né? Da Constituição da República Federativa do Brasil, né? Vocês vejam, seguindo aqui, mas é artigo 105, inciso 1, a linha I, da Constituição da República Federativa do Brasil. 22. Todas as alternativas abaixo estão corretas, exceto. Aí vamos lá. O advogado, se ofender o juiz no curso da causa, em estrita defesa do cliente, estará cobertado pela imunidade judiciária que alcança sua função. Não, gente. Juiz não é parte. O advogado só tem essa proteção da imunidade judiciária, que é uma forma também material para conceder e para funcionar a plena defesa com relação à parte. Juiz não é parte. É? O membro do Ministério Público, quando atua como custolege também não é parte, ele é só fiscal daquele procedimento. Se for ofendido no curso da causa pelo advogado ou pela parte, poderá responsabilizá-los penalmente. Pode. Ele não é parte aí como custolege. Né? Então, o Ministério Público só atua como parte quando ele é o detentor da ação penal ou quando ele propõe a ação. Ele não sendo parte, sendo apenas fiscal da lei naquele processo, se ele for ofendido no curso da causa pelo advogado, ele poderá ser responsabilizado penalmente. Pode. Para que não haja crime, é necessário haver nexo causal entre a ofensa e a discussão da causa, conforme já decidiu o STJ. Verdade. Para que não haja crime, tem que ter o nexo causal, mesmo da ofensa, com a discussão da causa, conforme já decidiu o STJ. Isso me lembra muito da ideia da injúria, né? Que um promotor estava num júri, né, com um advogado, e aí o promotor chegou para o júri e disse que ouviram lá um muar de um jumento, né, lá de fora do júri. Aí o promotor soltou uma brincadeira, né? Disse: Excelência, o senhor está querendo dizer alguma coisa? E aí o advogado fez a chamada retorção imediata, né? Nessa discussão da parte, né? Aí disse: não, Excelência, isso são os ecos das suas próprias palavras, né? A gente está escutando os ecos das suas próprias palavras. Ou seja, esse tipo de debate que é comum entre as partes, né, e que às vezes tem esse sentido, né, porque a parte está ali em conflito e ela está querendo obter, né, no júri há muito essa ideia psíquica também de desestabilizar o outro, né, infelizmente, né, não era para ser assim, mas na dinâmica, faz na dinâmica, e faz parte da ideia da ampla defesa do contraditório, por isso que você não deveria limitar. Às vezes eu acho estranho. Eu, obviamente, sou completamente contrário à tese da legítima defesa da honra, né? Sobretudo no universo machista, patriarcal, que é o Brasil. Mas sou contra também o que o Supremo fez recentemente, que limitou o uso, né? Criou uma ideia de... aquela intervenção do bem que acaba também restringindo a qualidade da defesa, a possibilidade da defesa dentro do júri, sabendo que ali, na realidade, é uma definição política da delinquência que depende muito da formação e da maneira como os jurados se comportam. Então, existe agora uma decisão monocrática, vejam, não é nem do colegiado, do Barroso, dizendo que não se pode arguir legítima defesa da honra em sede de júri.
né? Isso aí não me parece adequado, né? Isso me parece que restringe a defesa, restringe as qualidades daquilo que a gente chama de ampla defesa e de contraditório, tá certo? Então, essa é uma questão que a gente precisaria revisar, né? Isso, não sei se o colegiado vai fazer essa análise. Por mais que eu também me coloco contra, acho que isso poderia fazer parte, talvez, de alguma norma, né, tratando de elementos, mas mesmo se eu trouxesse norma, iria limitar a garantia constitucional da ampla defesa. É uma coisa complexa, né? O que você poderia era ter uma orientação ética, né, para evitar isso aí e entender que isso só legitima a dominação masculina, a estrutura patriarcal da sociedade, isso causa mais transtorno do que resolve, né? Mas vamos aguardar, né? Isso ainda vai ser deliberado pelo colegiado do Supremo. Algumas vezes eu também tenho me pronunciado contra essas decisões monocráticas, porque elas caçam todo o trabalho do parlamento, né, de uma forma individual, né, pelo Supremo, e isso pode, sim, no futuro próximo, gerar muitos problemas, né? E a gente já tem visto que tem um conflito aí presente entre os poderes, e aí eu acho que esse tipo de decisão é uma decisão que deve ser adotada por um colegiado, ou seja, haver um pronunciamento colegiado. Por isso que outras Supremas Cortes têm limitações com relação às chamadas decisões monocráticas, que normalmente elas só afetem as partes, ou estejam inseridas dentro da ideia da parte, e não tenha efeito erga omnes, né, geral. Essa é uma questão que precisaria ser revista, né, nesse tipo de análise. Bom, então, a gente está aqui na C, né? Para que haja crime é necessário haver nexo causal, sim. O crime de calúnia não é abrangido pela imunidade? Não se constitui injúria punível. Não é abrangida a calúnia. Difamação e injúria punível nesses casos da defesa, né? Da discussão entre as partes, né? A calúnia não é abrangida pela imunidade judiciária, corretamente. O membro do Ministério Público, quando atua como parte, pode ser ofendido no curso da causa e isso ser considerado uma imunidade judiciária para o advogado, que aí seria o ofensor. Sim, pode, porque aí ele é parte, né? Vejam que há uma diferença. Então, qual é a única que está errada? É a letra A. O advogado jamais pode ofender o juiz, porque o juiz não é parte. Não tem nada a ver. Em tese, o juiz é imparcial, né? Está acima das partes. E aí ele não pode, não estaria acobertado por essa imunidade. Assinale o único item errado entre as que se seguem. E aí só tem um item errado, né? As demais estão corretas. Então a gente tem que ver qual é o errado. O deputado afastado de suas funções para exercer cargo no Poder Legislativo não tem imunidade parlamentar, conforme já decidiu o STF. Verdade. Isso não tem. Uma vez terminado o mandato, o parlamentar passa a ser julgado pelo juiz competente, sem prerrogativa de foro, ainda que o crime tenha sido praticado no curso do mandato, já que o STF cancelou a súmula 394, que falava na perpetuar jurisdizione. Verdade, não volta, não tem. A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos deve se restringir aos assuntos municipais e à pertinência do mandato no âmbito da administração municipal, conforme o artigo 29 da Constituição, né, inciso 8º, de acordo com a jurisprudência do STF. Verdade. Então, até agora tudo certo, né? A competência especial por prerrogativa de função alcança todas as pessoas que não mais exercem o cargo ou mandato, desde que o crime tenha sido praticado durante o mandato. Não foi cancelado a súmula 394, a letra D é a errada. Vamos para o último. A imunidade é em relação ao processo que se instaura com o recebimento da denúncia pelo juiz, não impedindo a instauração do inquérito e a tomada de outras medidas investigatórias, conforme já decidiu o STF. Verdade. É só com relação ao processo. O trabalho, a atividade policial, inclusive de abrir o inquérito e investigar, prossegue.
tá certo? Então, a única errada aí é a letra D de dado. Essa imunidade não permanece. Diga aí, Lucas. Professor, você pode explicar melhor essa D e como era antes e agora? Sim. Deixa eu voltar aqui para ela. Veja. Antes, os crimes praticados durante o mandato, havia a ideia de que a competência por prerrogativa de foro, que era a competência, por exemplo, para deputados e senadores, era junto ao STF, ela perpetuava. Só que o STF cancelou essa súmula 394, que clarificava a perpetuar jurisdição. Então, hoje, se o deputado perdeu o mandato, aquilo que é produzido contra ele é devolvido para as instâncias inferiores, compreende? Então, eles voltam a responder nas instâncias competentes inferiores e não fica mais no Supremo. É só isso. E aí está dizendo que permanece. Não, não permanece mais, não. A letra D de dado está errada. Tá certo? Tá, obrigado. Todas as outras estão certas. Correto? Bom, 24. Ficam incondicionalmente sujeitos à lei brasileira, embora praticados no estrangeiro, os crimes contra a honra do presidente da República, não, gente. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. É o que temos no artigo 7º, inciso 1, a linha A. Contra a vida e a liberdade. Não fala em honra. Então, não é incondicionada. Contra a vida e a liberdade do ministro de Estado e missão oficial no estrangeiro, não, gente. Contra a vida e a liberdade do presidente da República. Contra a administração pública, porque não esteja a seu serviço. Olha o não aqui. Não é uma safadeza, né? Porque é por quem esteja a seu serviço. Aí seria extraterritorialidade incondicionada, conforme a linha C, né? Artigo 7º, inciso 1, a linha C. Mas não é o caso. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Sim. Artigo 7º, inciso 1, a linha D do Código Penal. Extraterritorialidade incondicionada. A letra D de dado aí é a correta, né? Que fiquem sujeitas incondicionalmente à lei brasileira, ainda que praticados no estrangeiro, né? Os crimes de genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Nós temos aqui exatamente o que está no artigo 7º, né? Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, inciso 1, os crimes, a linha D, de genocídio, quando a gente for brasileiro ou domiciliado no Brasil. Pronto. Letra D de dado. Extraterritorialidade incondicionada. As demais não são. Tá certo? Bom, quanto à lei temporária, pode-se afirmar: é inaplicável a fatos ocorridos em sua vigência se a lei posterior de caráter permanente for mais benigna. Bora ver. Não, ela é ultrativa, né? É inaplicável a fatos ocorridos em sua vigência quando lei posterior, também temporária, for mais benigna. Não tem o que se falar, né? Ela se aplica aos fatos que estão na sua vigência, porque não se trata de fenômeno de sucessão de lei no tempo, senão teria que ser expressamente revogado ou haver anistia. Apenas pode vigorar durante o estado de emergência para a qual foi editada. Não, ela tem ultratividade, né? E aí a letra D de dado sempre se aplica aos fatos ocorridos em sua vigência. É a letra D de dado, né? Ela sempre é aplicada aos fatos ocorridos em sua vigência. Se tiver de ser modificada, é por conta de uma lei que expressamente a revoga. Do contrário, ela é sempre aplicada aos fatos ocorridos em sua vigência, portanto, ela é ultrativa. É a lei excepcional temporária, qual o comando disso? O artigo 3º do Código Penal. Sempre se aplica aos fatos ocorridos em sua vigência, desde que nesse mesmo período, não precisa colocar para eles serem julgados no mesmo período, né? É a letra D de dado, né? Ela sempre se aplica, mesmo que seja julgado posteriormente, fora da sua vigência. Ela é ultrativa. A maioridade penal começa... Aqui é um problema, pessoal, às vezes, compreender essa ideia, porque o artigo 10, veja o que o artigo 10
O Código Penal, ele determina. Na verdade, o artigo 10 e o 11. O dia do começo inclui-se no cômputo dos prazos. Contam-se os dias em meses, os anos em calendário comum. E aí, na fração, nós temos: desprezam-se as penas privativas de liberdade nas restritivas de direito, as frações de dia. Então, qualquer fração de dia é desprezada nessa contagem de prazo, conforme a teoria da norma penal. Então, a maioridade penal começa, a hora correspondente, vou começar do B, a hora correspondente ao seu nascimento no 18º aniversário. Brincadeira, não tem nada a ver. À meia-noite, meia-noite é às 24 horas, ou seja, é depois da data do aniversário do sujeito. Então, na realidade, a maioridade penal começa a 0 hora. A 0 hora de qualquer fato penal começa a vigência, inclusive, da nova norma, né? Eu acho que isso resolve alguns probleminhas que vocês estão enfrentando, né? Não. Mas a 0 hora despreza as frações, né? Artigo 11, despreza qualquer fração de dia, de cômputo, né? De hora. Resolveu, foi? Não sei. Não sei, podem ter outros problemas. Aí tem que observar. Mas tem que botar, né, na coisa. E aqui que a briga era do pessoal entre 0 hora ou meia-noite, né? Dizia 0 hora, mas quem respondeu meia-noite respondeu certo. Não, meia-noite é a 24ª hora depois da data. 0 hora é a primeira hora da data. É como se, por exemplo, você nascesse no dia 1º de janeiro. Então, a 0 hora, que é às 24 horas também do dia 31, é o início do dia 1º. E não às 24 horas do dia 1º de janeiro, porque às 24 horas do dia 1º de janeiro é 0 hora do dia 2. Compreendem isso? Ou seja, é 0 hora do dia 2 de janeiro. Né? Não é exatamente ali a 0 hora, quando a gente começa a se empolgar e a bater, é o primeiro dia do ano, mas também é o último minuto e o último instante do dia anterior, né? Que é a 24ª hora do dia 31 de dezembro. Né? É interessante isso aí que a gente às vezes não percebe. Isso causava tanta discussão, viu? O pessoal fazia, não, mas as 24 horas é a mesma coisa, 0 hora. 0 hora e 24 horas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. A 24ª hora é a 24ª hora daquele dia, né? Não é a mesma coisa, tá certo? É de 0 a 23h59. Né? E a 0 hora já começa o outro dia, não é verdade? E aí não dá. Aí, isso aqui foi uma questão que foi de um concurso aí, parece que foi do Ministério Público. Olha a loucura, né? Ao meio-dia do dia 1º de março, a pessoa completaria esses 18 anos no dia 29 de março e o ano não fosse bissexto. Meu Deus, é muita loucura desse povo. No meio-dia do 18º aniversário, na hipótese de ser desconhecida a hora exata do nascimento. Não, gente, vai lá para a letra A, que está correta. A 0 hora do dia em que a pessoa completa 18 anos de idade, ela já alcança a maioridade, certo? Ficou preocupado? Sei lá. Do ano bissexto, né? Não. Vai ser a 0 hora, sempre. Esqueça esse negócio aí do ano bissexto, que isso só foi para atrapalhar. O cara do cabelo branco ainda ia ser menor infrator. Droga, né? Isso atrapalha a vida do sujeito, o resto da vida. Errou uma questão, tu já vai lá para trás, né? Porque é muita concorrência. E uma besteirinha dessa deixa a gente todo... Eu também ficava no início, né? Dizia, mas 24 horas não é a mesma coisa de 0 hora. Depois de muito tempo eu também comecei a compreender essas coisas, né? 0 hora é a 0 hora do dia, né? A 24ª hora daquele dia é depois. Tá certo? Bom,
Vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 151 do Código Penal Brasileiro diz textualmente: devassar indevidamente o conteúdo de correspondência fechada dirigida a outro. O termo indevidamente é... Gente, a gente vai estudar isso ainda em teorias da conduta, teorias do delito, mas eu vou já antecipando, é um elemento normativo do tipo, é a letra A também. É um elemento normativo do tipo, né? Não é descritivo porque a forma aí é uma forma valorada, então é um elemento normativo do tipo. Quanto às medidas de segurança, podemos afirmar, exceto, devem estar previstas em lei, verdade, elas têm que estar previstas em lei. São produto do juízo de periculosidade, verdade. O fundamento da pena é a culpabilidade, e o fundamento da medida de segurança é a periculosidade. Não constituem pena, verdade, elas não são pena. A gente absolve para aplicar a medida de segurança, que a medida de segurança é uma medida de tratamento, né? Estão sujeitas ao princípio da anterioridade da lei penal. Gente, hoje essa questão estaria nula, porque todas estão corretas. É porque antigamente havia uma ideia de que as medidas de segurança, por serem medidas de tratamento, não estariam sujeitas à anterioridade da lei penal. E aí elas poderiam ser imediatamente aplicadas. Hoje já há discordância e o próprio Supremo já adotou alguma, com base num texto muito bom do Eduardo Reale Ferrari, que é um dos sobrinhos, né, do Miguel Reale, né? Ele tem um texto que é medidas de segurança e Estado democrático de direito, Estado social e democrático de direito, aliás, Estado social e democrático de direito. Ele acabou influenciando com esse texto uma decisão do Supremo Tribunal Federal que interpreta que também as medidas de segurança devem se submeter ao princípio da anterioridade da lei penal, né? Não só se submetem ao princípio da legalidade, como também aos seus desdobramentos, entre eles a ideia da anterioridade da norma ao fato. Portanto, essa questão, que anteriormente tinha essa resposta de que elas não se sujeitavam só à anterioridade da lei penal, ela hoje está errada e, portanto, essa questão seria uma questão nula, né? Ela não poderia estar aqui, porque esse listão é um listão bem antigão, né? Mesmo assim, é bom a gente colocar para que a gente tenha essa caracterização. Então, a medida de segurança também se submete à legalidade e a todos os seus desdobramentos. Hoje, a resposta correta seria essa. O artigo 327 do Código Penal, ele na realidade, vai definir o que é funcionário público para efeitos da norma penal. Então, o artigo 327 da lei penal, vamos lá para ele, vai dizer o que é funcionário público, né? Vai trazer a definição de funcionário público. E aí ele vai colocar assim: considera-se funcionário público para efeitos penais quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública. E aí põe no parágrafo 1º, que para ser funcionário público quem exerce cargo, emprego ou função em entidade paraestatal, quem não trabalha para empresa prestadora de serviço, contratada ou conveniada, para a execução de atividade típica da administração pública. E parágrafo 2º, coloca-se que a pena é aumentada da terça parte quando os autores dos crimes previstos nesse capítulo foram ocupantes de cargos em comissão, função, direção e assessoramento de órgão administrado da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. Então, nós temos no 327 um conceito de funcionário público dado pela própria norma. Esse conceito que é dado pelo próprio legislador no tocante à matéria que é relativa aos elementos que estão ali trazidos, né, pelo legislador para definir crimes contra a administração, nós chamamos isso de interpretação autêntica, letra C de casa, a resposta do artigo 29, tá certo?
é uma interpretação autêntica. Esse do artigo 327. As leis temporárias, por terem vigência previamente fixada pelo legislador, são consideradas ultrativas. É o artigo 3º. É a ultratividade das leis excepcionais e temporárias. Elas sempre serão aplicadas aos fatos praticados durante a sua vigência. Elas são, portanto, ultraativas. Tá certo? Letra B de bola nessa questão 30. 31. No tocante à lei penal inconstitucional benéfica, pode-se afirmar, exceto. Então, está tudo correto, menos uma questão. Ela não pode produzir qualquer efeito favorável ao réu. Já começou aí o errado. Todas as outras aí vão estar corretas. A declaração de inconstitucionalidade do STF poderá ter efeito ex nunc? Sim, porque o modulador dos efeitos é o próprio Supremo. O processo constitucional tem uma lei complementar que trata, esqueci agora o número, mas vocês podem pesquisar, fala da modulação dos efeitos, se vai ter uma modulação ex nunc ou ex nunc da declaração de inconstitucionalidade, caberá ao Supremo modular. Isso é um extremo poder, é um poder grande, porque pode até consolidar coisas inconstitucionais. Imagine o guardião da Constituição, que é capaz de estar apto de consolidar algo que foi inconstitucional, mas aí o faz por um critério de proporcionalidade, de presunção de legitimidade, de entendimento da gravidade daquela, às vezes a gravidade fiscal, financeira, que aquela medida, que aquela decisão pode trazer no meio social. Por isso, ele pode modular só com efeitos ex nunc. Sim, pode modular só com efeitos ex nunc, dali em diante. Transitar em julgado, benefício com fundamento em lei penal inconstitucional, não poderá haver prejuízo para o indivíduo beneficiado, pois não há revisão criminal pro societate. De fato, não há revisão criminal em favor da acusação. Então, se esse benefício, com base em lei penal inconstitucional, transitar em julgado, essa ideia da revisão criminal pro societate não pode ocorrer. Há interpretações de que dizem que isso é questionável, porque essa base em lei penal constitucional não estaria nula desde o princípio, portanto, não se trataria de revisão criminal pro societate, é de inexistência do próprio ato no quadro normativo. E aí é uma questão a ser debatida. Mas se precisa de uma declaração, esse aspecto, essa coisa julgada, ela teria que ser respeitada. Então, em princípio, essa questão está correta, né? Ainda que não tenha transitado em julgado em recurso apenas da defesa, a decisão tomada em primeiro grau beneficiando o réu não pode ser reformada para prejudicá-lo. De fato, não pode haver reformatio impégios de decisão adotada em primeiro grau, tá certo? E aí essas questões, elas estão aí dispostas. Ela pode, sim, eventualmente, não em todas as ocasiões, mas eventualmente trazer algum efeito benéfico. Por isso, a errada aí é a letra A. Ela não pode produzir qualquer efeito favorável ao réu. Por sua vez, a lei penal inconstitucional prejudicial ao réu poderá afirmar: não pode ser impugnada antes de decisão definitiva tomada pelo STF. Quem disse? E o controle incidental, qualquer juiz pode declarar. Qualquer juiz, monocraticamente, pode declarar incidentalmente a inconstitucionalidade. Então, está errado a letra A. O Estado não terá o dever de indenizar cumprimento de pena com base em lei penal inconstitucional prejudicial ao réu. Pelo contrário, o artigo 5º determina que, quando houver cumprimento de pena abusivo ou em descumprimento aos parâmetros daquela Constituição, há um dever de indenizar. Ou seja, esse dever de indenização, de reparação, existe a partir da própria Constituição. Então, essa B também está furada. C. Os instrumentos processuais do habeas corpus da revisão criminal são meios eficazes de impugnação e revisão das decisões judiciais tomadas com base em lei penal inconstitucional prejudicial ao réu. São. A letra C está correta, né? A gente pode afirmar. D. Não há erro judiciário por parte do juiz que decide com base em lei penal inconstitucional prejudicial, porque não compete aos juízes singulares o controle de constitucionalidade. Nada a ver. A gente já viu que no Brasil o controle é misto e admite-se o controle pelo juiz singular, sim,
através do controle incidental que tem valor entre as partes. Portanto, a letra D está incorreta. A única correta aí é a letra C de casa, no 32. Bom, a Lei 8.906, Estatuto da Advocacia, é o Estatuto da OAB, né? Pretendeu estabelecer imunidade substantiva para o exercício da profissão do advogado, dispondo que não constitui injúria, difamação ou desacato puníveis. Injúria, difamação, desacato puníveis, mas aí o desacato foi tirado, viu, gente? Ficou por um julgado, né? A gente vai ver isso. No exercício de suas atividades em juízo ou fora dele, sem prejuízo de sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que este vir a praticar. Por sua vez, o advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão em caso de crime inafiançável, estando presente na ocasião um representante da OAB, sob pena de nulidade. Diante destas prerrogativas funcionais, a Associação dos Magistrados Brasileiros ingressou junto ao STF com ação direta de inconstitucionalidade, atacando esses dispositivos do Estatuto da Advocacia, nesse sentido que decidiu o Supremo. Aí vamos lá. É exatamente sobre essa decisão. Manter a imunidade prevista no Estatuto, entendendo que ela concretiza uma maior igualdade entre as profissões jurídicas, garantindo ao advogado, vai acreditar, né? Então, a letra A está fora de cogitação, não tem nada a ver. Suspender liminarmente as garantias suprarreferidas. Houve, sim, uma suspensão liminar, mas a suspensão liminar foi a garantia suprarreferida em relação ao desacato e no tocante às regras da prisão em flagrante. Já houve um julgamento definitivo onde foi excluída a possibilidade do desacato enquanto imunidade judiciária. Então, por isso que o advogado não pode desacatar o juiz, não pode, porque o juiz não é parte, né? Ele pode irrogar ofensas às partes no processo, na ideia da ampla defesa e da plena representação do seu cliente. Mas ele não pode fazer isso em direção ao juiz e, portanto, o desacato não está acobertado, não só ao juiz, como também à autoridade policial, e etc., e, portanto, não está acobertado nessa imagem. E no tocante às regras da prisão em flagrante, também não, gente. Porque, nesse caso, o Supremo, na realidade, concedeu, sim, essa regra da prisão em flagrante. O advogado só pode ser preso, né, nesse estado aqui, né? Por sua vez, o advogado só pode ser preso em flagrante por motivo do exercício da profissão nos casos de crime inafiançáveis. Crimes inafiançáveis são aqueles da Constituição, ação de grupos armados com o Estado Democrático de Direito, os crimes de tortura e equiparados, né, os crimes hediondos e equiparados, que aí tem a tortura, o terrorismo, o tráfico ilícito de entorpecentes, né? E pronto, são aqueles dentro daquilo que determina a Constituição. E crimes hediondos são os que estão dispostos no artigo 1º da Lei 8.072, de 1990. Tem que estar ali naquele rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072, de 1990, para ser hediondo. Os equiparados hediondos por força constitucional, lá no artigo 5º, são a tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e o terrorismo. Portanto, esses são, em tese, os crimes inafiançáveis. É verdade, o advogado só pode ser preso, no caso desses crimes inafiançáveis, estando presente na ocasião um representante da OAB sob pena de nulidade. Correto, isso aí foi mantido, tá certo? Agora, inicialmente, o Supremo suspendeu liminarmente a letra C de casa, suspender liminarmente a garantia suprarreferida em relação ao termo de desacato e no tocante às regras em prisão em flagrante. Suspender definitivamente a aplicação do Estatuto, não houve isso. Só houve em relação ao termo de desacato e no tocante às regras de prisão em flagrante. No julgamento definitivo, o Supremo só manteve essa decisão com relação ao desacato, mas repristinou, resgatou as regras de imunidade, portanto que tem, inclusive, um comitê de imunidade, né, nas OABs que conferem, né, essas prerrogativas, e são as prerrogativas do exercício da função do advogado, que é essencial à justiça. Como é uma função essencial à justiça, ela precisa ter prerrogativas. 34. Pode-se afirmar que são território brasileiro por equiparação. E aí vai para o artigo 5º, né?
As embarcações aeronaves privadas de bandeira brasileira navegando ou sobrevoando o alto mar. São, né? As aeronaves públicas sobrevoando o território nacional. Não, se fosse no território estrangeiro, seria, porque mas no território nacional está no território nacional, não tem equiparação aí. A sede das embaixadas brasileiras. Não, não são território. A Convenção de Viena, inclusive, trata disso, não estende a ideia de territorialidade aí. As embarcações aeronaves privadas de bandeira brasileira ancoradas ou em pouso no território nacional. Se estão no território nacional, não tem equiparação, gente. Então, a equiparação aí é a letra A. As embarcações aeronaves privadas de bandeira brasileira navegando ou sobrevoando o alto mar. Tá certo? É o artigo 5º do Código Penal. Tem um dispositivo que trata disso. O crime cometido a bordo de uma lancha, bote ou embarcação equiparada será da competência da... Aí a pessoa vai de novo no artigo 109, inciso 9, e vê lá, navio ou aeronave. Lancha, bote ou embarcação não está dentro da ideia de navio, de embarcação de grande porte. Então, isso passa novamente a competência da Justiça Estadual, não é federal. É só uma pegadinha para confundir, já que o inciso 9 fala em navio, e a Justiça Federal já restringiu isso aí, dizendo que navios são as embarcações de alto e grande porte, lancha não é. Então, o crime cometido em lancha, em bote, ou numa embarcação equiparada pequena, será da competência da Justiça Local, da Justiça Comum Estadual. Tá certo? Então, vamos... Um italiano que comete homicídio a bordo de um navio de guerra brasileiro ancorado no porto alemão estará sujeito à lei penal brasileira em razão do seguinte critério: territorialidade, gente. Não é navio de guerra é navio público, navio militar. Então, onde quer que estejam, são território brasileiro. Aí sim é um território nacional. Não é nem território por equiparação, porque território por equiparação é as embarcações aeronaves privadas em alto mar. Não é o caso. Aí é um território brasileiro e, portanto, nós estaríamos falando no princípio da territorialidade. Diga aí, alguém levantou a mão? De quê? Não, eu estou falando navio e barco. Não, mas eu não estou compreendendo ainda, Davi, Danilo. Não, não é a questão de extraterritorialidade. Você é a competência se é da Justiça Federal ou não. Aí. É porque a Justiça Federal. Não, isso aí é uma competência que tem a ver com matéria constitucional, não tem a ver. Veja só. É porque não tem nada a ver com extraterritorialidade, isso aí. Isso aí é a competência. O crime foi cometido dentro da lancha. Sim. Não. Exato. Não tem nada a ver com essa matéria. Ali a súmula 711 trata do crime continuado e do crime permanente. Não, aí sempre em direito penal tem que ser a forma taxativa, né? Ou seja, não pode dentro dessa... Agora, ainda continuo sem compreender, porque são assuntos, matérias completamente diferentes, né? Uma coisa
Uma coisa é a lei penal no espaço, que é o que a gente está tratando aí na questão da lancha. Outra coisa é a questão da lei penal no tempo, você falar da sucessão de eventos, a lei nova se aplica a toda a sequência delitiva, mesmo que os fatos anteriores tenham iniciado, né, no período anterior ao dela. Ela se aplica a toda a sequência, para crimes permanentes e continuados. Eu não vejo dificuldade aí. Não, aí você tem que. Aí é uma questão de perceber a ideia da atividade mesmo, né? Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão. Nos crimes permanentes, elas se prolongam no tempo, né? Essa ação ainda está ocorrendo, né? Essa ação ainda está presente. É perceber isso. É, sim, é muito simples. Né? Então, o italiano comete o crime a bordo do navio de guerra brasileiro ancorado para o outro alemão, comete o crime dentro do território brasileiro. Aí é o princípio da territorialidade. Tá certo? Bolinha, vereador do município de Bahia, vizinho à capital pessoense, em discurso inflamado na Praça João Pessoa, no centro da capital, acusa o prefeito do seu município de desvio de verbas públicas, relatando diversos fatos que, segundo ele, comprovam crimes de que ele fala. Nesse sentido, trocou o nome do cara, né? Mas é Bolinha ainda, né? Bolinha não estará imune, né? Em razão de se encontrar fora da circunscrição do seu município. Ele só tem a imunidade do vereador, ela é restrita à circunscrição do município, né? Se ele estivesse dando uma entrevista na rádio, a rádio transferisse para João Pessoa, mas a partir de fatos de Bahia, cabe aquela interpretação de zona metropolitana, não que foi dada pelo STJ em alguns casos, mas não nessa situação. Ele não está em rádio, ele está exercendo atividade política fora da circunscrição do seu município e, portanto, ele não está sujeito não está imune por suas palavras, né? Então, é a letra B de bola aí para Bolinha. Bolinha dançou, né? Ele poderia falar isso numa praça lá em Bahia, mas não aqui na Praça João Pessoa, seja num outro município. Para vocês verem como é restrita a imunidade do vereador, tá certo? Bom, o deputado federal que, após sua diplomação, incorre na prática de homicídio qualificado, aí poderá ser processado desde que haja licença prévia. Hoje não precisa de licença prévia para processar, né, gente? A gente já viu que, na realidade, a casa só se reúne para suspender, né? Poderá ser processado desde que haja licença prévia, não tem nada a ver com o Congresso. Se tivesse, antigamente, seria com a mesa da Câmara mesmo, né? Mas não é o caso mais. Não poderá ser processado, pois goza de imunidade material. Não tem nada a ver aí. Imunidade material para ele é só por palavras, opiniões e votos. Aí tratou-se de um homicídio qualificado, tem nada a ver. Poderá ser processado independente da licença da Câmara dos Deputados, letra D de dado. É assim que funciona hoje. O máximo que se pode fazer é suspender o andamento da ação, né? Mas hoje não precisa mais dessa licença para processar. Ele poderá ser processado independente da licença da Câmara dos Deputados. 39. Mesmo que o parlamentar federal esteja fora do Congresso Nacional, mas exercendo sua função em qualquer lugar do território nacional, estará ele protegido da prática de crime por sua opinião, palavra em voto, em razão de se tratar de uma garantia de uma imunidade material. É verdade. Os deputados e senadores, onde quer que estejam, têm essa imunidade. Quem não tem, quem tem de forma restrita, é só o vereador, né? Mas os deputados federais, os senadores e os deputados estaduais, as têm. E é imunidade material, tá certo? Letra C aí, dentro dessa C de casa. Caso um parlamentar federal seja preso em virtude de flagrante de crime inafiançável, qual é o prazo que os autos da prisão devem ser enviados para a casa respectiva para que ela se pronuncie acerca do fato? 24 horas. Tem que ser encaminhado em 24 horas. Está no artigo, vamos lá para a Constituição, porque aí fica claro
né? Eu gosto sempre de pontuar qual é o artigo constitucional, né, que trata dessa matéria. Então, está aqui o artigo 53, né? Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer das suas opiniões, palavras e votos. E aí tem aqui o caso, né? Supremo, pode haver assustação do deputado, né? Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Parágrafo 2º. Salvo em flagrante de crime. 53, parágrafo 2º. Salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas. 24 horas. C, né? Então, a resposta da 40 é a letra C, tá certo? 41. Para que o ministro do STF receba denúncia contra senador ou deputado, é necessário nada. Pode receber a denúncia independente de prévia autorização. A única coisa que os deputados podem fazer hoje é sustar o processo, né? Não precisa... É necessário... Não é necessário que a casa se pronuncie. Ela pode se pronunciar, é conveniente, desde que ela se pronuncie. Aí a letra C, novamente, pode receber a denúncia independente de prévia autorização. Com relação à sustação do processo movido contra parlamentar, pode-se afirmar, será apreciado por maioria simples do representante da casa. Não, pode-se afirmar que suspende a prescrição só enquanto durar o mandato. Artigo 42b. É o que a gente extrai do artigo 53 e parágrafos, né? Vocês vão lendo o artigo 53 e parágrafo da Constituição e extrai isso. Suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Até que momento poderá ser formulado o pedido de sustação do processo movido contra parlamentar federal? Até decisão final. Também no artigo 53. Vamos botar aqui para o artigo 53 da Constituição, que trata dessa matéria. A gente precisa detalhar bem isso, né? Para que vocês coloquem, né, essa questão. Nós temos... os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por qualquer de suas opiniões, palavras e votos. Imunidade material, né? Então, os deputados e senadores, desde a expedição de diploma, serão submetidos a julgamentos perante o Supremo Tribunal Federal, prerrogativa de foro. Desde a expedição de diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Nesse caso, os autos serão remetidos dentro de 24 horas à casa respectiva para que, por voto da maioria de seus membros, resolva sobre a prisão. Recebida a denúncia contra o senador e deputado por crime ocorrido após a diplomação, o Supremo Tribunal Federal dará ciência à respectiva casa, que, por iniciativa de partido político nela representado pelo voto da maioria de seus membros, poderá, até decisão final, sustar o andamento do processo. Então, aí a letra C, até decisão final, né? E o pedido de sustação leva à suspensão da prescrição enquanto durar o mandato. Bom, com relação aos crimes praticados antes da diplomação, pela nova sistemática, pode-se afirmar processo da mesma maneira que ocorre, não. Não há mais imunidade processual em relação aos crimes praticados antes da diplomação. Apesar de não haver mais imunidade processual para os crimes praticados antes da diplomação parlamentar, o STF continua obrigado? Não é obrigado. Serão julgados pela justiça comum, não havendo mais, não. Tem a prerrogativa de foro, mas não tem mais a imunidade processual, é a letra B de bola. Os crimes praticados antes da diplomação, eles vão ser processados, vão ter a competência transferida para o Supremo, mas vai se levar adiante. Não há mais imunidade processual em relação aos crimes praticados antes da diplomação. Fato. Tá certo?
Caso o mandato parlamentar termine antes que está concluído o processo, ou tendo esse sido afastado por decisão da maioria da casa de origem, verifica-se o fenômeno da perpetuatio jurisdictionis já morreu, então B de bola não vai mais. O entendimento da súmula 394, que foi cancelado. Então, é a letra A devolução dos autos processuais por parte do STF ao juízo natural competente para conhecer e decidir o fato, conforme o decidido definitivamente no julgamento das ADIs. Foi exatamente isso. Não há mais perpetuatio jurisdictionis, volta para o juízo natural. José da Silva, deputado federal no exercício do mandato, portanto, após a diplomação, comete um crime. Recebida a denúncia no STF, após ser dada ciência ao parlamento, a sustação do andamento da ação penal. O deputado inconformado com a acusação faz questão de ser processado para provar a sua inocência. Neste caso, é possível ao parlamentar renunciar à imunidade processual que lhe foi concedida? Não, não é possível. Não é possível renunciar à imunidade processual concedida. O deputado deve licenciar-se para perder? Não. Letra B de bola. Não é possível renunciar à imunidade que lhe foi concedida. Tá certo? A não ser que ele perca o mandato. Ele renuncia o próprio mandato. Aí ele renuncia o mandato para responder. Aí é o problema dele. Mas ele manter-se como deputado e renunciar à imunidade porque ele quer responder, não pode. É correto afirmar, exceto, os deputados estaduais gozam das mesmas imunidades conferidas aos parlamentares federais? Sim. Os deputados federais e senadores possuem imunidade material e formal? Sim. Os vereadores são contemplados por imunidade material e formal? Não. Só por imunidade material. Não tem prerrogativa de foro, não tem imunidade processual alguma. Então, é a incorreta essa letra C de casa. Os vereadores não são contemplados por imunidade formal. Tá certo? A Câmara dos Deputados pode suscitar processo aberto contra deputado federal por fato praticado após sua posse. Sim, pode suscitar por fato praticado após a sua posse, porque pode suscitar por fato praticado desde a diplomação. Então, da posse, ela pode. Aí só trocaram para poder confundir, mas pode. Né? 48. No tocante à imunidade diplomática, é correto afirmar, exceto. A imunidade abrange os diplomatas de carreira, estendendo-se aos familiares. Correto. Teve por origem recente as convenções de Viena de 1961 sobre relações diplomáticas e de 1963 sobre relações consulares. Correto. Possui imunidade os membros das organizações internacionais quando estiverem a serviço e os chefes de Estado estrangeiros e entregantes das suas comitivas. Correto. Também gozam da imunidade os funcionários particulares de diplomatas. Errado. Não gozam. Só os funcionários que assim estiverem credenciados junto aos respectivos serviços diplomáticos. Né? Então, letra D de dado é a errada. Todas as demais estão corretas. A, B e C aí estão corretas. 49. Ainda no tocante à imunidade diplomática, pode-se afirmar, exceto. Ela é irrenunciável por parte do diplomata. A imunidade diplomática é irrenunciável, verdade. Ela não pode ser renunciada por parte do diplomata. Só o chefe do Estado acreditado, que foi quem apresentou o diplomata, é que pode renunciar. O Estado acreditante é o único que pode renunciar à imunidade do diplomata seu. Sim, é o acreditante. O acreditado é exato. É isso aí. Os cônsules honorários e adeitos culturais gozam da mesma imunidade dos diplomatas de carreira. Errado, gente. Cônsul honorário e adeito cultural tem imunidade alguma, tá certo? Então, a imunidade penal dos diplomatas é substantiva. Correta, é material. Né? Ela é substantiva. No tocante à inviolabilidade de habitação, ainda em matéria de imunidade diplomática, pode-se afirmar que o território da embaixada do consulado é considerado território estrangeiro. Não mais. Desde a Convenção de Viena de 1961, não mais. Só em filme. Né? Em filme né? Mas na realidade não. No direito internacional, não. O fato de utilizar as dependências da habitação diplomática para a prática de crimes ou para dar abrigo a criminosos comuns não se encontra protegido na Convenção de Viena,
podendo as autoridades locais invadirem tais dependências no sentido de fazer cessar os atos criminosos. É verdade. Por isso que a embaixada não é considerada território estrangeiro, isso não é considerado invasão do território estrangeiro. Esta inviolabilidade absoluta, não podendo invadir sede diplomática nem mesmo em caso de urgência e emergência, quando ocorre ali quando ocorre ali. Porque eu tenho que dizer qual é o correto a afirmar, né? Está errada a está errada, a letra C também está errada, porque pode-se agir ali para cessar um acidente grave, para atender uma emergência, então está errado. A letra D, a área da embaixada é território nacional, sujeitando-se às regras inerentes a qualquer habitação particular, inclusive no cumprimento de mandados de prisão expedidos contra imunidade substancial do diplomata, não permite a letra D. Não tem mandado de prisão contra diplomata de carreira. Impossível. Então, a D está errada. Está errado a D, a C e a A. A única correta aí é a letra B de bola. Certo? Então, são essas questões. Diga aí, Daniel. É a Convenção de Viena. Não, nunca precisou, não. Lá você não. Essa questão aí não existe. Geralmente se dá abrigo ali porque quando se reconhece asilo político, etc., é por isso que você abriga a pessoa na embaixada. E ninguém, em tese, vai invadir a embaixada por conta disso, né? Por conta de crimes políticos e de opinião, porque isso realmente criaria um trauma muito grande, né? Mas aí não pode também estar ali sendo praticado crime permanente, por exemplo, a embaixada civil para tráfico ilícito de entorpecentes, para tráfico de pessoas. Essa atividade criminosa pode ser cessada, ainda que você não execute nenhuma medida contra os diplomatas. Compreendem isso aí? Lucas? Professor, justamente sobre essas medidas com os cônsules, acho que os cônsules é mais restrito, né? O cônsul é mais restrito, só com relação aos crimes contra a administração e a fé pública, que eles têm imunidade. É porque no ano passado teve um caso, acho que foi no cônsul das Filipinas. Saíram vários vídeos de que ela maltratava, batia, chutava, empurrava a empregada da embaixada, da casa dela, da casa oficial, dentro da embaixada do consulado em Brasília. Aí ela poderia ser disponibilizada aqui? Mas aí depende do que você está chamando de cônsul, de embaixatriz. Embaixatriz, não, de forma alguma, né? Mas os cônsules, sim. A não ser a depender de... Porque cada estado tem... por exemplo, os americanos, exatamente por conta dessas convenções, só exerce atividade consular para eles diplomatas de carreira. Então, os diplomatas são acreditados aqui com imunidade. Eu não sei quais são as credenciais da cônsul filipina. Mas há muitos estados que não têm essa imunidade, né? Depende do princípio de reciprocidade, que vai das relações com cada estado soberano, né? Então, eu não sei qual é o princípio que rege a questão das Filipinas. Mas, pelo que você está dizendo, se é em Brasília é embaixada, ela tem imunidade, né? Infelizmente. É imunidade diplomática. Não me parece ser uma atividade consular. A atividade consular é outra coisa, né? É notarial, é de registro público, etc. Tá certo? Eu entendi. Obrigado. E aí ela teria imunidade. Bom, gente, mais alguma questão? Nós terminamos as 50 questões, né? É uma revisão aí de teoria da norma penal. Vimos as exceções da